turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no episódio de hoje, nós vamos trabalhar a origem da agricultura. Opa, professor, vamos falar de agropecuária, agricultura. Vamos falar do campo, do setor primário, da economia. Exatamente, turma. E nesse episódio, nós vamos caracterizar as várias formas de uso e apropriação do espaço rural no decorrer da história. Vamos falar da agricultura, essa origem? Exatamente. Para falar da agricultura, eu começo conceituando a agricultura. A imagem de estudo. Um agricultor com sua ferramenta e a sua plantação e propriedade. A agricultura é uma prática econômica que consiste no uso dos solos para o cultivo de vegetais, a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano. Então, turma, quando se trabalha sobre agricultura, eu queria melhor especificar. Eu vou começar falando sobre o que é agropecuário. Deixa eu formatar aqui, que aí eu vou explicando para vocês. É um termo composto, onde você tem o agro e o pecuária. Deixa eu cortar aqui, ó. Agro e pecuária. Agro vem de agricultura. Pecuária vem de criação. Espera aí, agricultura é a plantação e a pecuária é a criação. Professor, quer dizer que aquele que planta é agricultor e aquele que cria é pecuarista? Nem sempre, turma, nem sempre. Como é que um plantador não é agricultor e um criador não é pecuarista? Vamos lá. Se você planta uma roseira no quintal de casa, um pé para ter rosas, isso é agricultura? Não é não. Você plantou um pé de caju, pé de acerola, plantou uma figueira na sua porta para dar sombra. Você plantou por plantar, por conta da sombra, para enfeitar a sua casa. Você plantou apenas para enfeitar ou para ter um fruto ali, mas isso aí não é agricultura. Todo aquele que planta uma árvore é agricultor, gente? Não é não. E se você cria um animal doméstico, um cachorro, um gato, você já é pecuarista? Também não. Então nem todo aquele que cria é pecuarista. E nem todo aquele que planta é agricultor. A pergunta é, quando é que um plantador vira agricultor e um criador vira pecuarista? Isso ocorre, turma, quando eles têm um desses objetivos, ou a subsistência, ou a acumulação de riqueza. Vamos lá? Se você plantar ou criar, pensando em manter suas necessidades básicas,
Aí você é um agricultor ou um pecuarista. Ou então, se você pensa em acumular riqueza. Ah, professor, entendi. Para um plantador virar agricultor, ele tem que ou viver daquilo ou acumular riqueza. Para um criador virar pecuarista, ou ele tem que buscar suas necessidades básicas, a subsistência, ou ele vai pensar em acumular riqueza. Então quer dizer que existem plantadores e agricultores. Existem criadores e pecuaristas. Ah, então a agropecuária se caracteriza pela plantação e criação, visando a subsistência ou a acumulação de riqueza. Então, para ser agropecuário, você tem que ter uma desses dois objetivos, ou a subsistência ou a acumulação. Porque uma pessoa que planta uma roseira não vai viver daquilo e nem vai acumular dinheiro. Foi só uma rosa lá no quintal. Ele é apenas um plantador de roseira. Uma pessoa que cria um cachorro em casa não vai viver daquilo e nem vai acumular riqueza. Ah, meu cachorrinho ali, doméstico, eu não vivo disso, ele der trabalho, professor. Ah, beleza. Então tem que ter esses dois, um desses dois. Ou manter as suas necessidades, o nome disso é subsistência, ou acumular riqueza. Olha, a agropecuária, gente, ela é setor primário da economia. Por que ela é primária? Porque ela produz matéria-prima. Tá aqui, ó. Vou até destacar aqui para vocês, olha só. Ela é setor primário, o que ela produz matéria-prima. Ela produz matéria-prima. E o que é matéria-prima? É o que vem da natureza. É realmente, professor, um agricultor e um pecuarista, o que o agricultor produz? Matéria-prima. É o arroz, é o feijão, é o milho, mandioca, verduras, frutas. Isso é matéria-prima. E o que um pecuarista produz? Carne, couro, leite, ossos, que também se aproveita, né? Sangue. Isso tudo é matéria-prima. Então quer dizer que agropecuária é setor primário da economia porque produz matéria-prima. Então tá aí, turma. Quando você ler, estudar ou acessar ou alguém falar sobre agropecuária, você lembra, é a plantação e criação desde que ou vise a subsistência ou a acumulação de riqueza. Então é isso, turma. E é setor primário da economia. Beleza, beleza, beleza. Olha só, a agricultura, bem como produz matérias-primas, acabei de falar, matérias-primas, que são transformadas em produtos secundários em outros campos da atividade econômica. Gente. Professor, qual a importância da agropecuária? Melhor dizendo, quais as funções, olha só, as funções da agropecuária. Vou falar para vocês agora. A importância ou funções da agropecuária. Primeiro é a alimentação. Deixa eu anotar tudo logo para explicar com calma. Rapidinho. Vou só da agropecuária. A principal função da agropecuária é produzir o que, turma? Alimentos, comida. Comida. Energia através da comida. Exatamente, claro. Os alimentos que consumimos, tanto vêm da agricultura quanto da pecuária. É a principal função, é a número 1
é a alimentação. A agropecuária, a principal função dela é nos produzir alimentos. Alimentos. Olha só. Mas também a agropecuária produz matéria-prima para gerar energia. Como assim, professor? Vamos lá. Eu tenho o álcool combustível, que é uma fonte energética, o etanol. O etanol, turma, ele vem da cana-de-açúcar, do milho, da beterraba. Produz álcool, viu? Para colocar lá nos carros, então é energia. Eu também tenho o biodiesel. O biodiesel, ele é utilizado para alimentar os combustíveis, aliás, os motores a óleo diesel. E o biodiesel, que é um combustor dos motores dos carros, o biodiesel, ele é produzido a partir da soja, mamona, dendê, girassol. Essas plantinhas todas produzem o biodiesel, que a partir dele, os automóveis, algumas máquinas funcionam. Isso é energia. E ainda nós temos, a partir da agropecuária, a biogestão. Que é isso, professor? Preste atenção. Eles pegam resto de vísceras, palhas, plantações, restos de gordura animal. Todo esse resto de palhas, vísceras, gordura animal e tal, eles colocam num recipiente com água. É um meio anaeróbico, sem oxigênio. E a partir daí, esses restos de agricultura e pecuária lá vão produzir gás, o gás metano. O gás metano ele é utilizado para tocar fogo nas fábricas siderúrgicas. Ah, professor, quer dizer que eles pegam resto de plantações e resto de alimentos, colocam em água no recipiente, isso vai gerar produção de metano, e esse metano é usado como fonte energética. O nome dessa técnica de produção de metano a partir dessa matéria-prima agrícola é a biogestão. Muito usado também em fazendas. Bom, além de fornecer matéria-prima para alimento, para energia, a agropecuária também abastece com matéria-prima a indústria. A indústria têxtil, o algodão, né? Calçados, a indústria de bebidas. Você tem a cerveja, que vem do lúpulo, da cevada, né? A indústria de refrigerantes, né? O xarope, o guaraná, aquela planta, o guaraná que dá origem ao guaraná, né? O vinho é uma bebida, a indústria vinícola, que vem da uva, lógico. Vamos embora? Ah, eu tenho também a indústria de cosméticos. Muitos cosméticos aí da indústria de cosméticos, eles são oriundos de matérias-primas que vêm da agropecuária. Eu também tenho a indústria farmacêutica. Ah, meus amigos, essa se favorece muito a indústria farmacêutica da agropecuária, ou seja, o que tem de vegetais, de plantas, de cascas, que dão origem a medicamentos, fungos, bactérias, cogumelos e vai embora, que dão origem a medicamentos, pastas, materiais de uso dentário. E, gente, a indústria de cosmético, a indústria de medicamento, que é chamada indústria farmacêutica, né? Eu também tenho a indústria alimentícia. A indústria alimentícia, que pega as matérias-primas e produz alimentos industrializados, sucos, né? Enlatados, carnes processadas. É, gente, é a indústria de maneira geral. A indústria têxtil, como eu já citei aqui. E os transportes. Transportes, professor? Apesar da modernidade que temos hoje nos meios de transportes, podemos citar que ainda hoje se criam animais para servir como meio de transporte. Camelos, dromedários, mulas, cavalos, renas, boi e outros animais são usados como transporte de cargas e pessoas, os cavalos, né? É a pecuária
a criação de cavalos, de boi e outros mais que são utilizados no meio de transporte. É por isso, gente, que a agropecuária ela é muito importante e ela se modernizou muito. A primeira grande missão dela, lógico, é a produção de alimentos, ok. Mas com o passar do tempo, o advento das tecnologias, a gente passou a produzir energia com produtos da agropecuária, como também a indústria foi se favorecendo, é a chamada agroindústria. Agroindústria, que industrializa o quê? Matérias-primas agrícolas sendo transformadas, essas matérias-primas, em produtos industrializados, como eu te falei, da indústria alimentícia, cosmético também, indústria têxtil, calçados, bebidas e outros ramos, viu, gente? Eu falei aqui, mas nós temos outras modalidades de indústria que precisam de produtos da agropecuária. E, como falei também, transporte, camelos, dromedários, renas, mulos, jumento, boi, cavalos, tudo isso são usados como meio de transporte. É isso aí, gente. Então, a agropecuária ela vai favorecer, possibilitar, dar suporte a todas essas 4 atividades da economia. Olha só, trata-se de umas formas principais de transformação do espaço geográfico, sendo uma das mais antigas práticas realizadas na história, há milhares de anos, gente. Na idade antiga, é a chamada Revolução Neolítica. Olha o nome aí, ó. Foi no Neolítico. A Revolução no Neolítico, nós vamos passar a produzir na agropecuária. E isso vai ser importante. Por quê? Porque o homem vai passar, turma, a domesticar os animais, a cultivar sementes. Isso observando a natureza, desenvolvendo a partir do seu trabalho, observando a natureza, o homem vai passar a domesticar os animais e a plantar. É a chamada Revolução Neolítica. E isso, gente, vai ter como sérias consequências. Quando o homem passa a desenvolver a agropecuária, ele vai passar a deixar de ser nômade e passar a ser o quê, turma? Sedentário. Nômade, ele andava circulando e não se fixava nos lugares. Como era a vida do povo nômade? Quando o homem estava no estágio de ser nômade, ele não dominava a natureza ao ponto de fixar-se no lugar. Ele tinha que buscar caçar e colher alimentos. E olha só, ele caçava os animais e ele seguia os animais. Olha só, gente. O homem era migrante. E muitos seguiam os animais. Primeiro, porque os animais eles iam caçar. E segundo, que eles sabiam instintivamente que aonde aqueles animais que eles seguiam iam, tinha água, tinha frutos. Olha só a ideia. E quando eles seguiam os animais, eles começaram a observar que os animais faziam um ciclo. Uma época estava aqui, outra época estava ali, e ainda hoje é assim, vocês sabem. Quem aqui nunca assistiu um documentário sobre populações de animais, né? Comunidades até. Quem nunca aqui assistiu um comentário, gente, sobre, podemos dizer, Alan, camelos, elefantes. Opa, que coisa massa, Alan Everton. Esse também era o meu sonho e eu realizei, cara. E você vai realizar, porque você, Alan, é do tamanho do seu sonho. Grave sempre isso. Se você quer, basta você desejar profundo.
Você quer ser um professor de geografia, você vai ser. Você quer dar aula na universidade, em escola, você vai conseguir. Mas tem que desejar profundo. Coisa boa, cara. Deus te abençoe. Deus te dê força, determinação e garra. E quando já tiver, ou antes disso, quero lhe conhecer. Aí você vai ser meu colega de trabalho. Mais um. Ótimo. Excelente. Pois, Alan, eu estou falando aqui, cara, sobre a migração humana. Porque os animais, e você já deve ter visto isso, eles têm aquele seu itinerário. Os animais, eles caminham pelos desertos, caminham pelas florestas, porque eles sabem, instintivamente, naturalmente, aonde tem a água, onde tem os outros animais para eles da cadeia alimentar, onde tem frutos para ele se alimentar, sombra, menos perigo. E o que eles fazem? Eles vão migrando. E nós, seres humanos, nessa época, seguíamos os animais. Excelente profissional, meu amigo Adriano, é um grande amigo que eu tenho. E aí a gente seguia os animais, porque os animais, eles tinham esses favorecimentos. E cada lugar que a gente andava ao longo dos anos, a gente foi aprendendo. E aí ia coletar sementes. E a entender de cada semente o seu fruto. E aí foi que nós fomos escolhendo, selecionando, de acordo com as nossas necessidades, na Idade Antiga, essas sementes. Passamos a recolhê-las, como também passamos a plantá-las. Aí o homem começou a dominar o plantio dessas sementes. A partir daí ele passou a desenvolver projetos agrícolas, os primitivos projetos agrícolas. E aí nisso, meus amigos, o homem foi plantando, se alimentando ali mesmo, e aí começou a domesticar os animais, aprender esses animais e a ver a reprodução desses animais, colocar eles para se reproduzirem. O nome disso é pecuária. Foi assim que o homem dominou a agricultura e a pecuária, sendo nômade, aprendendo nos lugares, vendo as fertilidades, os ciclos biológicos, os ciclos naturais, as estações do ano. A partir daí ele passou a cultivar sementes, a domesticar animais. Aí ele não mais sentiu a necessidade de ser nômade. Ele fixou-se no lugar. Ele passou a ser o quê? Sedentário. Os historiadores sempre dizem, quando o homem deixou de ser nômade, ele se fixou no lugar, a sua dieta diminuiu a variedade. Quando eu li isso pela primeira vez, eu digo, mas espera aí. Quando a gente passa a dominar a agricultura, passa a cultivar sementes, como é que a nossa dieta diminui a variedade? Aí eu fui atrás, me aprofundar, né? Porque quando nós éramos nômades, que não nos fixávamos no lugar, que ficávamos andando, a gente tinha acesso a uma variedade de frutos e caças muito variada. Claro, aí depois realmente, se o homem passava o ano todo rodando, ele comia frutos muito diferentes, em épocas diferentes, e conhecia animais diferentes, e se alimentava deles de forma diferente. Quando nós dominamos a agricultura e domesticamos animais, nós ficamos num lugar só. Qual é a questão de ficar no lugar só? É que eu só vou cultivar aquelas sementes, eu só vou criar aqueles animais, domesticar aqueles animais. Aí eu vou deixar de comer outros animais, de comer outros frutos. Ou seja, o sedentarismo, ele acaba diminuindo a variedade de alimentos que tínhamos enquanto povo nômade. Dorival, show de bola, boa noite, seja bem-vindo. Dorival, estamos falando da transição do homem nômade para o sedentário. Dominamos sementes e criamos animais, domesticamos. A partir daí, vamos restringir a nossa dieta da época àquelas sementes que a gente cultivava e aqueles animais
que a gente domesticava, ou seja, a gente não vai mais andar por aí comendo tudo que é fruto e tudo que é animal que a gente via, porque agora vamos nos tornar sedentários. E eu queria aprofundar esse raciocínio para dizer que com o passar do tempo, turma, a gente foi cada vez mais restringindo a nossa dieta. A gente passou a restringir mais as nossas dietas naturais. Olha, gente, eu não vou longe, não. Quando o homem se industrializa, aí é que a dieta diminui a variedade. Ó, vocês devam lembrar, e ainda hoje muitos conhecem, os vários tipos de manga, os vários tipos de banana, de maçã, de laranja. As frutas, gente, elas são muito variadas na natureza. Só que com a industrialização, para cá, a gente passou a padronizar os nossos alimentos. Se você for no supermercado, em qualquer supermercado, é a mesma manga. Não é? Você não vai encontrar manguita, manga rosa, manga de fiapo no supermercado, não. Na feira você ainda pode encontrar. Mas é aquela manga mesma. Então a gente, quando vai comer manga, é aquela mesma manga. A não ser que alguém ainda tenha em casa, nos seus quintais, mangas diferentes. Manga espada, manga rosa, de fiapo, manguita. Eu conheci, vocês devam ter conhecido essas mangas. Hoje, no supermercado, você só tem aquele... Maçã, é a mesma. Banana, a mesma banana. Você tem banana maçã, banana verde chamada. E outros tipos de banana. Não, mas é aquela banana em tudo que é supermercado. Limão, gente, de todos os... Só tem aquele tipo de limão. Você vai observando, turma, que a gente vai o quê? Restringindo a nossa dieta quando a gente se afasta da natureza. Enquanto nômades, tome variedade de frutas e animais. Porque eu ficava rodando. Sedentário, fixado. Só aquelas sementes. Olha, só para finalizar não, para reforçar mais ainda essa parte da dieta. O óleo de cozinha, o óleo para preparar alimentos. Tem óleo de cozinha do dendê, do girassol, do babaçu, da soja. Só que se nós olharmos nos supermercados, a maior parte do óleo de cozinha, a maior parte que eu estou falando, é de soja. Ou seja, a gente padronizou. Não, óleo é de soja. Manga é essa aqui. Laranja é essa. Maçã é essa. Banana essa. Arroz esse. E assim, turma, a gente foi padronizando demais. Mas isso aí é uma consequência. Porque a dieta... Porque a agricultura, ela tem um pouco de... a palavra agricultura. Agricultura. Então, isso está intimamente ligado à cultura do povo. Como assim a cultura do povo? A dieta, a culinária, se submete à cultura dos povos. Vamos lá? Os japoneses, gente, eles comem a base de arroz e peixe. Arroz e peixe. Porque o Japão ele não tem muitas terras para criar muito gado. Olha, gente, eu nunca fui, claro, eu nunca fui no Japão. Mas o que eu li sobre a culinária japonesa, e vocês, hoje, o mundo inteiro tem acesso, nos restaurantes, nos lares dos japoneses, a culinária é a partir de frutos do mar, de pescado. Porque o Japão é uma ilha insular, ou seja, uma retinha curvada de ilhas, onde boa parte do seu território é montanha, é clima muito frio, é vulcão.
O Japão, gente, não tem essa vasta extensão de terra do Brasil para criar gado. Lá o rebanho bovino japonês é muito diminuído, é muito pequeno. Então, a disponibilidade de carne, povo japonês, é difícil. Ó, gente, aqui nós temos o hábito do consumo da carne vermelha, do gado, das miúças, o carneiro, o bode, da galinha, do porco. No Japão, como a terra, as condições naturais para criar é mais difícil, então a culinária japonesa é a base de peixe. A nossa é a base de carne e grãos, né? E assim em outros países, né? Então, porque a culinária, ela é a expressão cultural daquele povo. A cultura japonesa, a cultura africana, a cultura brasileira. Olha a culinária que nós herdamos maravilhosa dos africanos. O dendê, o acarajé, não é verdade? Tacacá, a pamonha, mingau de milho. Os africanos trouxeram uma cultura muito rica para nós. Os europeus também. Os europeus, eles nos ensinaram a produzir muitos alimentos. E aqui, hoje no Brasil, a gente absorve culturas culinárias, dietas de povos muito diferentes. E com essa globalização, aí eu vou estender até a globalização. Hoje no shopping você tem comida japonesa, comida chinesa, o China Box, né? O sushi. Você tem o quibe, a produção de quibe lá do Oriente Médio. E assim nós vamos ter outros pratos. Professor, então é uma coisa assim meio que engraçada. As dietas. As dietas, elas atendem à cultura de um povo, ao comércio, à indústria. Olha, na casa da gente, eu vou só mostrar o efeito da modernidade na dieta da gente. Eu sou ainda de uma geração que finalizou, vamos dizer assim. Eu sou ainda aquele que ainda conseguiu experimentar na sua casa, no caso aqui eu morava, alimentos in natura. A gente ia comprar o arroz, que vinha direto do campo. O leite. Gente, a gente comprava o leite saía dos currais, das vacarias, e vinha naquelas latas, naquelas latões de ferro. E ali nós comprávamos o leite, a gente sabia que estava tomando o leite que veio da vaca, in natura. O feijão. A gente chegava nas feiras, nos mercados, e as pessoas desbunhando o feijão e ali a gente comprando. Eu comprava o feijão saído ali da casca. O milho sendo quebrado ali, descascado na minha frente. Alimentos in natura. A carne, você chegava num açougue, num frigorífico, você estava lá, o boi chegando, tinha acabado de ser abatido. E ali você comprava aquela carne de um boi que tinha acabado de ser abatido. Tudo in natura. E hoje, professor, eu ainda fui a última geração, pessoal da minha idade, vamos dizer assim, foram os últimos, meu povo da minha geração, foram os últimos a viver uma dieta, na sua maioria, à base de in natura. Professor, e na sua época não tinha alimento industrializado? Tinha. Mas os alimentos industrializados, eles conviviam com os in natura. Hoje não. Hoje, gente, os in natura praticamente não existe. Vamos lá. Os grãos, por exemplo, o arroz, vem todo ensacado, vem da indústria. O feijão da mesma forma. Milho, você vai comprar os derivados do milho, que é tudo industrializado. O leite, aquele leite in natura, o leite em pó, leite de garrafa, ali tudo é industrializado. Não vai imaginar que aquele leite de garrafa, engarrafado ali, foi
tirado direto do boi. Não, ali tem conservante, ali tem misturas outras. Aí vamos lá, as frutas. Oh, gente, eu chegava na. E eu vi aqueles vários tipos de manga, de maçã, de banana. Eu quero banana tal. Não, e outra eu quero banana tal. E era ali. E ali comprava-se aquelas frutas e delas fazia-se o suco. Um suco de caju, um suco de manga, um suco de acerola. Era in natura, virando suco. Era fruta processada num processador, virando o quê? Suco. E hoje, professor? Hoje, boa parte dos sucos e vitaminas vem da polpa. E a polpa, turma? A polpa é a fruta processada, industrializada. E aí você, professor, realmente a nossa culinária, ela vai sofrer essa intervenção da indústria. E aí, essa vida urbana desenfreada também, nós vamos ver a era dos empacotamentos. Você abre as geladeiras, está tudo engarrafado, a carne pasteurizada, processada. Ou seja, a urbanização, o estilo de vida moderno, as pessoas comem em locais e levam alimentos, enfim, gente, tudo isso mostra que a agricultura, desde o seu surgimento, que é o tema da aula, no Neolítico, quando nós deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, a agricultura passando pela urbanização, pela indústria, globalização, e chegando hoje até essa realidade da agroindústria moderna, nós passamos a consumir alimentos muito diferentes, ou de formas diferentes. Os mesmos alimentos de forma diferente. Gente, de uma geração para outra, a culinária muda muito. E aqueles pratos típicos, as comidas típicas, as receitas que passavam de família, de pai, de mãe para filho, de pai para filho, essas receitas se perderam. Hoje, já há décadas, o refrigerante substitui muitos sucos, né? Você olha, as pessoas preferem os industrializados a consumir os produtos in natura, até porque hoje eles estão cada vez mais difíceis. E aí, olha, você tinha o frango caipira, hoje é o galeto, né? Hoje não, né? Há décadas o galeto ele se mundializou. As pessoas vão nas granjas e compram o galeto abatido, isso aí mostra que... E antigamente você consumia o frango, que já era do frigorífico. Hoje você consome bandejas de frango, peças de frango. O frango já é da indústria. Pedaços de frango já é uma outra geração do uso do frango. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. O surgimento da agricultura, as suas características, as mudanças que ela sofreu, os impactos da agricultura, a importância da agricultura para energia, transporte, indústria e alimentação. Já já a gente volta para a próxima aula. Valeu, turma!